atividade atual de um novo projeto fotovoltaico versus as demais fontes, como é a eólica e hídrica, e com esse crescente nível do curtailment e o risco de modulação, como isso tem afetado na forma de vocês pensarem em novos projetos dentro da empresa, em especial os fotovoltaicos? Alô? Bem-vindo? Bom, primeiramente, obrigado pela introdução, obrigado, é um prazer pelo convite. Só falando rapidamente, então, um pouquinho também da minha trajetória, depois falar um pouquinho da Eleva, depois eu entro propriamente na pergunta. Eu sou engenheiro naval, formado aqui na casa, aqui na Escola Politécnica da USP. Passei como um bom engenheiro politécnico, saí da engenharia e fui para a área de consultoria estratégica. Depois, pela vontade e histórico familiar, voltei para a indústria, e aí já direto na indústria renovável, na eólica, primeiro na GE, passei um tempo depois com integração de híbridos pelo mundo, fui para a Vestas e agora estou como responsável por todo o crescimento de geração centralizada da Elera, que faz parte do grupo Brookfield de Investimentos Global, um grupo canadense. Hoje o grupo tem 3,7 gigas nas diversas fontes renováveis, né, instalados hoje. Estamos acabando de construir o maior complexo solar do hemisfério sul, né, que é o nosso projeto Janaúba, com 1,4 gigawatts AC, né, instalados lá no município de Janaúba, em Minas Gerais, norte de Minas. E aí, indo direto para a sua pergunta, Tobias, acho que o grande ponto é, se nós olharmos puramente pelo quesito LCOE, né, e na sua forma clássica de entendimento, né, para quem não está familiarizado com esse termo, é o custo nivelado dessa energia. O que quer dizer isso? Basicamente eu comparo todas as fontes com relação ao que ela gera sobre o que ela custa, tanto do seu ponto de vista de investimento de capital, quanto do ponto de vista de investimento operacional, CAPEX e OPEX. Né? E aí eu consigo, de certa forma, bem de certa forma, comparar fontes contra fontes. Né? Isso de uma maneira bem simplificada. Hoje, no Brasil, um projeto fotovoltaico, ele, em média, ele tem um LCOE mais baixo do que as outras fontes, né? Sobretudo numa comparação direta com a eólica, né? Porque você tem hoje os recursos eólicos cada vez, enfim, em ordem decrescente do seu ponto de vista de extração, né? Primeiro você teve uma leva onde você explorou os melhores campos e esses campos foram acabando se esgotando e você vai explorando outros cujo recurso é um pouco menor, e o sol, ele é, vamos dizer assim, um recurso de certa forma um pouco mais democrático, né? Então ele tem aí uma abundância regional e geográfica um pouco maior. Então, em termos de LCOE, hoje nós estamos num ponto de vista muito favorável para a fonte solar. Só que no momento em que nós chocamos outros aspectos na avaliação, e eu vou entrar um pouco mais em detalhes neles, a gente vê que essa comparação talvez ela não seja a mais apropriada, né? E quando nós, na Elera, quando eu chego e vou avaliar, seja uma PCH, seja uma nova planta eólica ou uma nova planta solar, outros aspectos entram nessa equação, né? E hoje no Brasil, né, dado as duas características talvez principais, pelo menos na minha leitura e observação, que são: a primeira, a forma como a fonte se expandiu, né? Nós temos uma penetração cada vez mais forte de renováveis não despachadas na nossa matriz elétrica, né? O que causa uma carga líquida, que é a diferença entre a demanda com a carga não despachada, né? A carga líquida cada vez mais baixa e, consequentemente, isso causa uma volatilidade de preços muito grande. Então, você tem esse efeito, né? Que você teve uma expansão muito grande, associado a um outro efeito, que é o efeito da sobreoferta de energia, né? Ou seja, você tem hoje no Brasil, então, dois efeitos que estão acontecendo que vão, vamos dizer assim, delimitar hoje o meu universo de análises quando eu faço essa comparação entre as fontes. E por que eu estou dizendo tudo isso? É importante ressaltar que a expansão tanto da GD quanto da própria GC, do ponto de vista de renováveis, foi muito grande, né? E hoje apresenta alguns riscos para o próprio setor, né?